Olá, povo de Deus, quinta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, 24 de setembro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiastes, capítulo 1, de 2 a 11, e de Lucas 9, de 7 a 9. Eclesiastes significa o homem da Assembleia. Em hebraico, o nome do livro é Coelet, aquele que toma a palavra na Assembleia. Esse livro é escrito por volta de 250 a.C. E é claro que para uma boa contextualização valeria a pena conhecer a história de Alexandre Magno, que uns 100 anos antes fez um verdadeiro império grego no mundo. Os gregos dominaram não somente pela força de seu exército, mas também pela sabedoria, com uma filosofia bastante desenvolvida e com grandes pensadores. Eclesiastes sofreu muito as influências de diversas correntes filosóficas, tais como o epicurismo, o ceticismo e o estoicismo. O epicurismo se caracteriza por incitar as pessoas a usar o melhor possível tudo que a vida oferece. O ceticismo coloca um valor extremamente relativo a todas as coisas e ideias. E o estoicismo se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade. Estão aí três correntes de pensamento que aparecem de maneira forte no livro de Eclesiastes, que além delas tem a lei de Deus, a Torá, como guia do pensamento. Alguns o classificam como pessimista, outros como existencialista e outros nem o consideram muito como livro religioso. O que Eclesiastes não é mesmo um livro de piedade ingênua ou de crença fácil. Não. Ele reflete sobre a vida e conclui que mais vale a pena viver na monotonia do cotidiano do que aventurar-se a grandes empreendimentos, pois tudo se esvai como neblina, fumaça ou ilusão. O texto de hoje faz parte da primeira secção do livro e lhe dá o sentido, que irá se repetir em todo o texto. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Frase presente no início e no fim do livro, no capítulo 12, versículo 8, fazendo então a moldura a todo o seu conteúdo. Vaidade pode ser entendida como excesso de valor dado à própria experiência, aos atributos físicos ou intelectuais, caracterizado pela esperança de reconhecimento e ou admiração de outras pessoas. Hoje se fala muito de ostentação, sobretudo no uso excessivo de adereços exóticos no próprio corpo. Vivemos numa sociedade com tanta inversão de valor que há até quem faça caridade por pura vaidade. No nosso trecho de hoje, Coelet mergulha na reflexão da rotina da existência, onde todos os seres humanos, por mais que vivam ávidos por novidades, não conseguem escapar da triste realidade. Nada há de novo debaixo do sol. Trata-se de uma reflexão questionadora sobre o sentido da vida, onde o seu grande contraste, a morte, está sempre a espreitá-la. De fato, a morte é um horizonte por demais questionador da realidade presente, pois é uma certeza que temos e que muitos a rejeitam, simplesmente pelo medo de descobrirem que tudo é vaidade, é ilusão, é passageiro. No campo teológico, tratamos da escatologia, que nos ajuda a refletir sobre o fim de tudo, da existência terrena, das possibilidades de que a morte não seja o ponto final de tudo. É aqui que teologicamente percebemos o sentido profundo da vida em contraste com a morte,
pois esta nos ajuda a não absolutizar as aparências e a focar naquilo que realmente é essencial na vida. E dentro do seu realismo, conclui Coelete: voltei-me para outras coisas e vi as opressões que ocorrem debaixo do sol, e o resultado, as lágrimas dos oprimidos, sem que ninguém os console, e a violência dos opressores, sem que ninguém se importe. E felicitei ante os mortos que já faleceram do que os vivos que ainda estão em vida. E mais feliz do que ambos considerei aquele que ainda nem nasceu, porque não viu as maldades que se fazem debaixo do sol. Pode parecer pessimista, mas será que não é um quadro real que nos ajuda a refletir sobre o sentido que estamos dando à nossa vida? O que para nós é o nada e o que é o tudo em nossa vida? Lucas 9, de 7 a 9. Nosso texto de hoje tem apenas 3 versículos. Vejamos. O rei Herodes ouviu dizer tudo o que se passava e andava perplexo, pois alguns diziam que João ressuscitara dos mortos, outros que Elias aparecera e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Herodes disse: a João mandei-o decapitar, mas quem é esse de quem ouço dizer semelhantes coisas? E procurava ver Jesus. Portanto, podemos concluir que em relação a Jesus, não basta ter curiosidade para vê-lo, é preciso segui-lo, pois ver o povo já tinha visto e tinha tirado suas conclusões. É João Batista ressuscitado, é Elias, o profeta arrebatado que voltou, é um dos antigos profetas que tinham sido assassinados. Jesus não se iludiu com a curiosidade de Herodes. E no Evangelho de Lucas, por exemplo, quando os fariseus lhe disseram: saia daqui, porque Herodes quer te matar, Jesus então respondeu: ides dizer a essa raposa: eu expulso o demônio, faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia chegarei ao termo. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, pois não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus sabia exatamente as intenções de Herodes, ao qual não titubeou em chamá-lo de raposa. O povo, por sua vez, tem noção da grandeza de Jesus, mas não consegue ver nele o Filho de Deus, pois para isso não basta vê-lo, é preciso segui-lo. O máximo que Herodes e o povo alcançaram é, na linguagem de Coelete, um conceito de ressurreição, como voltar a viver uma vida já vivida. Não dão conta de ir além e entender que ressurreição é algo inédito na vida de Jesus e de todos que o seguem. Para eles, no máximo, a ressurreição era um regresso a uma vida já experimentada. Ora, esse conceito pobre nos faz meditar sobre tudo que já vivemos e experimentamos, não somente como indivíduos, mas como sociedade. Se olharmos o progresso das ciências, o desenvolvimento de tantas tecnologias, o mundo encantado dos chips e micromágicos, ficamos maravilhados. Será que a vida em Vênus? Outro campo que nos deixa sem palavras. Porém, sem querer ser pessimista, do outro lado, olhamos a humanidade. Pessoas sem teto, sem terra, sem trabalho, fome, violência exacerbada, feminicídios, xenofobias, homofobias, misoginias, fake news. Será que Coelete não tinha razão? Não vivemos o mesmo mundo, mas ainda não vivemos o mesmo mundo, mas ainda não somos os mesmos?
A Elis cantava assim, aquela bela canção como nossos pais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Mas também ela diz: você que ama o passado é que não vê que o novo sempre vem. O novo definitivo para o cristão é a ressurreição. Um beijo no seu coração.